maneira de fazer política hoje no país, ela é muito deturpada. A começar a existência dos partidos. Quando estudante, eu já ouvia e via nas ruas de Paris os estudantes gritarem que realmente precisavam de mais liberdade. Eles gritavam, é proibido proibir, que era o slogan que a gente ouvia todo dia. E ao mesmo tempo que os partidos que estavam lá já não representavam mais. Ora, se há 50 anos atrás o partido não representava, imagine hoje no Brasil 32 partidos que representam o quê? Tem que necessariamente acabar com esses partidos, surgir novos partidos ou mudar esses partidos, tendo um programa de informação, um programa de formação do cidadão e que realmente ele seja bem estruturado. Isso evita com que interesses outros sejam levados e aproveitados, tem aproveitadores da política e que realmente causam um grande mal porque as pessoas têm o costume de generalizar. Aí, por muitos fazerem isso, não acreditam que possa ter gente que está ali para fazer o bem. Tem muitos que fazem na própria história do Brasil, mas nós temos que agora fazer uma limpeza, como a discussão que a gente vem, e o povo está pedindo. Vamos ter, portanto, mais educação, mais saúde, mais partidos que nos representem, que a gente seja ouvido, ou seja, é uma democracia direta, como realmente a internet tem sido importantíssima, porque há um diálogo rápido, é como você tornar presente, tornar a democracia direta via internet. Eu acho que isso vai fazer e vai transformar cada vez mais as sociedades, não só as sociedades nossas, mas sem dúvida, como também a sociedade do mundo inteiro. O mundo caminha para reconhecer que nós estamos vivendo uma sociedade do conhecimento. O conhecimento é que faz a diferença, que vai determinar. Mas eu acredito que há um espaço a ser realizado dentro do espaço da política e que ela cumpra realmente o seu dever de batalhar em prol do bem comum, em prol do bem coletivo e naquilo que condiz a nossa própria condição de ser humano, racional, social e trabalhar em prol da coletividade. Eu tenho me referido constantemente no plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e reclamado que se faça uma reflexão, sempre chamando a atenção das reformas, que é a reforma política, que de certa forma ela vem corrigir, sanar uma aberração, que é essa que, como eu falei, a existência exagerada de um número de partidos que não representam mais nada, que você realmente tem a obrigação de mudar e obriga, portanto, aos políticos, numa situação que nós estamos vivendo, de você ter que mudar de partido. Eu mesmo me referi que o que aconteceu nos últimos 20 anos realmente faz parte de um contínuo. O que foi feito no governo Fernando Henrique Cardoso, se observar bem na área da educação, partiu com a própria LDB, com a lei do Fundeb também, Fundef, e consequentemente depois só a lei do Fundeb, é fazer com que realmente houve um contínuo. Não há diferença de um governo para outro. Houve um contínuo, só que esse contínuo chegou a um ponto que não acelerou. Então nós temos que não só acelerar as reformas educacionais, não só acelerar a reforma política e fazer com que realmente a gente vá ao cerne da questão, de trabalhar em prol do bem comum, em trabalhar em prol da educação, de defender que o governo gaste 10% do PIB em educação para dar igualdade e reformar a nossa federação, o que é uma federação, eu diria, capenga, uma federação que prestigia o Sul, contrariamente ao Nordeste e ao Norte. Então, em tudo, se observarmos hoje no país, tudo de melhor vai para o Sul. Na área, por exemplo, da educação, pegando só num setor da pós-graduação, a maioria dos cursos de mestrado e doutorado se situam em São Paulo, Rio, Belo Horizonte.
quando na realidade aqui tem também, mas muito pouco comparativamente, porque não dá igualdade entre os estados. Os estados, regiões com estrangulamentos e, portanto, uma situação de igualdade, equilíbrio entre as regiões, fazer com que o investimento seja, pelo governo federal, distribuído de uma maneira, uma justiça distributiva, e que, no caso político, é que a gente faça essa reforma, institua novos organismos, novas maneiras de você fazer essa intermediação e trabalhar para que todo mundo dê o seu contributo, quer dizer, você e fazer, que eu acho que é uma grande chaga que nós temos ainda, é que há uma quantidade enorme de pessoas analfabetas que não participam dos benefícios do desenvolvimento. Então nós temos que envolver o governo federal, os governos municipais, os governos estaduais. Houve uma reforma de educação, mas ela tem que ser acelerada, porque eu acho que a variável da sociedade ainda não está participando. Por quê? Porque não sabe. Então nós temos que dar um processo de informação e, ao mesmo tempo, um processo de formação da sociedade. E tudo isso se faz por intermédio da educação de maneira geral e da educação feita pelos os meios intermediários, os instrumentos intermediários, como o caso dos partidos, que não é o caso. Então nós temos essas aberrações que estão aí, que uma coisa tem que fazer, cumprir a sua missão e não cumpre. E o desvirtuamento em que muitos aproveitadores, muitas pessoas partem para a corrupção e não vão tratar da essência do problema, que é trabalhar em prol do bem comum. Na minha trajetória política, eu costumo dizer que eu tive o privilégio de ter vivido dois movimentos importantíssimos para o mundo, que foi a participação do Concílio Vaticano II, quando eu estudava teologia, e de 1962 a 1965, que foi exatamente o período do Concílio Vaticano II, convocado por João XXIII, e que provocou uma mudança radical na igreja. Ele fez com que a igreja, que era distante do povo, uma contradição, se aproximasse, que realmente o povo devia ser mais envolvido na própria história do povo de Deus. E houve uma abertura, não só uma mudança, uma reforma da cúria, porque a cúria romana, que era dominada pelos romanos, pelos italianos, dominavam o resto do mundo, as igrejas todas, as igrejas particulares. E ali o João XXIII veio chamar a atenção para a colegialidade, as conferências nacionais dos bispos e cada vez mais o envolvimento do leigo dentro da própria igreja, sabendo que ele também ele está ali para representar Cristo. Quando Jesus Cristo diz no Evangelho que quando uma ou duas pessoas estiverem reunidas no seu nome, ali estava a igreja. Então a igreja, que é realmente essa união dos cristãos que estão ali em nome de Deus. E isso houve uma mudança muito grande no próprio Vaticano, porque aproximou e fez com que em cada estado, em cada país, fosse feita uma reunião, uma assembleia dos bispos. E aqui nós sabemos o quanto a igreja no Brasil mudou com a Conferência Nacional dos Bispos, que teve como secretário um homem maravilhoso, Dom Helder Câmara, que realmente fez com que a igreja se aproximasse do povo. Todo ano tem uma campanha para aproximar a igreja do povo de Deus, que é um trabalho inestimável e que há, portanto, uma participação na criação das pastorais e do envolvimento da própria igreja. E isso veio, de certa forma, transformar a igreja. Quando então também eu participei do movimento de maio, que foi nessa área civil, o outro grande movimento, sobretudo de busca de ter mais participação na própria vida política. E nós sabemos que agora, com a chegada do Papa Francisco, veio de certa forma com um anúncio, quando ele anuncia o nome, ele já diz que tipo de igreja quer, que tinha como modelo Francisco, que Francisco de Assis, e que ele se entregou a trabalhar para os pobres. Ele diz, eu venho para servir a igreja. E ele, de certa forma, ao anunciar nos seus primeiros dias o que ele queria fazer, ele diz, portanto, que quer ser pobre e quer fazer com que a igreja seja a igreja dos pobres,
que a grande maioria do povo de Deus. E retoma toda a ideia do Concílio Vaticano II para fazer com que a igreja cada vez mais se aproxime e se tornou mais internacional, dado o fato que ele vem da América Latina, é da Argentina, portanto representa hoje a grande maioria dos cristãos estão realmente nesses países novos da América Latina, que de certa forma dá uma mais igualdade e vai colocar na própria igreja pessoas que representam essas nações. Isso eu tenho certeza que ele vai trazer de volta que a igreja é feita para os pobres, como Jesus Cristo veio, e em primeiro lugar os pobres. E é claro que veio para todos, mas isso é a grande missão que a gente percebe nas ações do Papa Francisco para a humanidade, quando inclusive ele esteve aqui, quando visitou o Brasil, ele foi de tal maneira próximo que a missão dele é ir para as ruas também, para poder fazer com que o povo de Deus cada vez mais tenha uma missão a desenvolver na sociedade. Eu acredito que haverá uma mudança para melhor e a igreja será mais uma igreja que venha atender aos pobres, aos excluídos, passarão a participar e ter uma situação de igualdade na própria igreja. Eu aprovei uma lei, projeto de lei na Assembleia, em 2009, criando uma semana dedicada à valorização do professor. Eu fiz vários cursos, e em todos eles tive ótimos professores. E eu sempre agradeço pela maneira de ser, o exemplo que eles davam na sua vida, do dia a dia, a dedicação com que eles tratavam os seus alunos. Em Paris eu tive um professor que ele realmente me deu 2 conselhos. Ele disse, olha, eu fiz esse exame, eu cheguei para fazer um exame de entrada na Universidade de Paris, se eu poderia, com os cursos que eu já tinha feito, se eu poderia passar de ano, ou seja, em vez de começar no primeiro ano, eu começava no segundo. Então, nesse exame, eu fui examinado pelo professor Parr, que foi primeiro-ministro do governo francês e ensinava no curso de Ciências Políticas. E ele me perguntou e disse no final, perguntou de onde eu era, eu falei um pouco do Brasil, da Sudene e tal, e ele disse, no final, disse, olha, eu vou dizer 2 coisas para você. Primeiro, por que eu passei você? Porque você sabe o que quer. Todo mundo, para poder vencer na vida, tem que saber o que quer e buscar atingir aquele objetivo. E o segundo, que você poderia também, até para aprender mais, você fazer um memorial de vida já desde a universidade. Tudo que acontecer com você, você escrever. E eu tenho feito isso na minha vida. Já escrevi uns 40 e tantos livros, alguns só eu e outros organizei e registro tudo que aconteceu, porque de certa forma você aprende a língua que você está escrevendo e você deixa um registro na sua história de vida. E eu realizei aqui no Ceará, essa minha experiência de Sobral, fui objeto de uma tese de inclusão para a educação, em que realmente eu chamei a atenção do papel do professor, a importância do professor e da sua formação. E isso transformou a escola de Sobral. Dei um contributo do que aconteceu em Sobral para que a gente pudesse ter uma educação de qualidade. É claro, não fiz sozinho, mas fiz com a participação da universidade, dos professores, com a direção da universidade e com a participação, no caso, da Diocese de Sobral, que sempre teve presente na área não só da evangelização, mas na área da cultura e na área da educação, criando inclusive com a participação da própria, a gênese da Igreja Católica aqui no Ceará, as universidades, tanto a Universidade Estadual Vale do Acaraú, quanto a URCA, quanto a UES, saíram da própria Igreja Católica, o papel que ela desenvolve. E também, no caso de Sobral, essa experiência eu escrevi relatando esta evolução, que é uma realidade, e com a formação de professores leigos. Na minha gestão de reitor, de 16 anos, eu formei mais de 60 mil professores, não só no Ceará, como também no Nordeste, que eu levei os estudos da Universidade Vale do Acaraú a 10 estados
da federação. Hoje são menos, mas realmente provocou uma mudança, sobretudo na formação dos professores leigos. Eu tive também uma possibilidade de ter escrito a minha experiência, tendo feito ciências políticas, eu escrevi um livro sobre o primado da política, que realmente, na sociedade, você não pode viver sem política. A política, por essência, ela vem acima das outras disciplinas. E ela é que vai fazer a diferença na formação do povo para que ele cumpra a sua missão de ser solidário e de cumprir essa era que nós estamos tendo da própria fraternidade. E também posso falar que o outro livro que eu falei, que eu escrevi, foi de Sobral, que hoje Sobral é uma cidade cosmopolita. Fazendo uma revisão histórica da minha vida, eu realmente tive a sorte, eu diria até, mas a providência divina às vezes leva você a seguir caminhos que nem sempre foram traçados no início, mas o fato até de eu ter estudado mais de um curso me favorece de eu ter uma visão mais global da sociedade. E o fato de ter estudado fora do país, no momento de crise, quando muitos brasileiros saíram daqui para Paris, a gente vê o país de uma maneira, talvez, uma maneira mais correta, menos engajada, que dá uma ideia de você ter uma visão da realidade. Eu acho que isso me ajudou a cada vez mais ter uma convicção, que hoje realmente nós estamos vivendo numa sociedade do conhecimento e que se impõe para todos a solidariedade, a fraternidade. Nós estamos aqui para cumprir a nossa missão. Eu acredito que toda pessoa tem uma missão e você tem que seguir essa missão de buscar em todos os momentos, ou pelo menos tentar lutar da melhor maneira possível, de você tentar servir os outros, os seus irmãos, os seus companheiros, e saber que esse é um caminho da nossa existência humana aqui na Terra, de aquilo que nós recebemos, que a gente, em troca, possa contribuir um pouco para o bem comum da própria humanidade. O Contexto Geral entrevistou o deputado estadual pelo PSD no Ceará, professor Teodoro Soares.